Olá, pessoal! Estamos aqui para explicar um pouco melhor o que é essa crise de identidade que está na sociedade. Mas que crise? Não percebi nenhuma crise, então calma que tu vai entender, mas isso é importante, de verdade. Nós temos aqui um problema na resposta da pergunta quem sou eu? Quem eu sou? Quem é você? Mas sempre foi uma pergunta difícil de responder, não é? Afinal, quem realmente sou eu? Por que essa pergunta sempre foi difícil de responder? Porque nem sempre eu tenho palavras para explicar o que está lá dentro e geralmente as pessoas explicam isso por características externas que nem sempre me representam. Como características sociais. Por exemplo, eu sou cristão, sou homem, sou branco, sou pai, sou filho, sou marido, sou médico, engenheiro, pedreiro, padeiro, rótulos, profissões, algumas coisas assim. Só que isso é muito pequeno para me definir. Por quê? Porque essas características não influenciam no meu comportamento. Sim. Dentro disso, dentro de cada uma dessas bolhas, nós temos os mais variados tipos de comportamento, então, portanto, elas não definem o comportamento. Mas tem um conjunto de características dentro de mim que influenciam constantemente o meu comportamento. E eu não levo em conta essas características na hora de explicar quem sou eu. Por quê? Porque me faltam palavras para entender e definir o que são essas sensações que eu sinto, as reações que eu tenho, de onde vem, por que vem, como vem. Então, por faltar essa padronização para que eu possa entender o que está lá dentro, eu não consigo utilizar essas características nos meus conceitos, na minha identidade, na minha identificação, certo? Mas a questão da crise de identidade na sociedade, por que antes eu não tinha e agora eu tenho? Porque antes eu tinha características sociais muito bem definidas, coisa que não está mais tão presente nos dias de hoje, não é mesmo? Então, tudo que antes tinha uma força muito grande de estruturação de identidade, de estruturação de entendimento do que é um indivíduo, pelo menos dentro da sociedade, agora já não tem mais essa força, então estão perdendo as forças a religião, as profissões, que amanhã pode ser substituído por alguma inteligência artificial, e hoje, de repente, eu sou, sei lá, engenheiro, e amanhã já não tenho mais essa função, porque a função que eu ocupava foi substituída e eu deixo de existir? Só que não, não é? Então, a questão de gênero, a questão de orientação sexual, que antes era, por exemplo, o homem era muito bem definido o que era ser homem, ou pelo menos para a maioria das pessoas, e eu enxergava outros homens, eu sabia como era ser homem, mas hoje eu já tenho um leque muito maior, porque as pessoas não estão mais se identificando naquilo que era, por exemplo, homem e mulher. Eu tenho, parece que eu não me encaixo muito bem dentro dessa caixinha, então eu vou construir outra caixinha e vou falar, existe outra caixinha, aqui eu me entendo muito melhor, me percebo muito melhor, para mim faz muito mais sentido, certo? Isso é um problema? De forma nenhuma, nós estamos nos entendendo e construindo esses conceitos dentro da sociedade, está tudo certo. Só que uma consequência disso, um desenrolar disso, é que antes os rótulos que eram bem definidos, gênero, religião, orientação sexual, cor, raça, etnia, profissão, agora já não tem um peso mais tão grande no meu entendimento, na minha percepção de mim mesmo. E, meus amigos, isso faz com que nós tenhamos um pouco mais de dificuldade em realmente falar, mas quem sou eu? Tá, mas eu sou isso, mas o que é exatamente isso? Que eu não sei mais o que é isso. Ou então, antes eu sabia que eu era isso, desse tamanho, só que isso já tá tão issozinho, tão pequenininho, que já não representa muita coisa. Para mim, para os outros, para algumas pessoas. Então, essa perda de potencial, de consolidação de identidade, é que dificulta responder a pergunta, pelo menos de forma realmente satisfatória, quem sou eu? Mas nós temos um conjuntinho de características internas que me ajudam nisso.
né? Então eu vou começar a olhar para algumas coisas que influenciam o meu comportamento, como por exemplo, minhas habilidades, meus medos, meus padrões de comportamento e minhas necessidades internas. Tudo isso está ali dentro constantemente influenciando. Eu só não percebia isso antes porque eu não sabia explicar. Mas nós já temos alguns padrões, alguns tabelamentos, alguns rótulos que ajudam a entender isso. Eu, por exemplo, sou analista corporal e eu ajudo as pessoas a entenderem justamente o que está lá dentro. O seu sistema nervoso, essa construção e como ele influencia o seu comportamento. Então, meus amigos, nós temos sim uma crise de identidade que acaba levando a algumas situações como não sei quem sou, não sei o que estou fazendo, não sei para onde vou, não sei como me manifestar, como interagir, como existir aqui nesse ambiente, nessa relação, nessa construção social. Como eu me manifesto, quem realmente sou eu, a minha individualidade, parece que eu vou ser substituído por uma inteligência artificial se eu me entendo que eu sou a minha profissão, por exemplo. Né? Então, as pessoas não estão sabendo realmente se identificar a sua individualidade. O que tem de melhor lá dentro de você? Esse conjunto de sensações e reações que o seu sistema nervoso traz, sim, ele pode ser entendido, ele pode ser mapeado e existe um padrão que vai te ajudar a entender tudo o que está acontecendo. Basta que você converse com alguém que entenda esses padrões, como por exemplo um analista corporal, certo? E aí, meus amigos, a crise de identidade, ela faz com que as pessoas não consigam responder essa pergunta, quem sou eu? Logo, eu me sinto perdido, logo, eu não sei realmente do que eu preciso, o que me faz bem, e aí eu acabo interagindo em ambientes que não são saudáveis, em relações que não são saudáveis, com pessoas que não me fazem bem, certo? Isso faz com que a minha vida seja muito impactante. E esse acúmulo, esse excesso de impactos vai resultar em situações como, por exemplo, um burnout, um estresse, ou ainda pior, uma depressão, que é quando o sistema nervoso fala: cansei, não aguento mais, estou fora de jogo. Então, meus amigos, é muito importante a gente prestar atenção no que está acontecendo e como a gente pode resolver isso, que é entendendo mais o que está aqui dentro, beleza? Passei o recado, é isso, tamo junto, valeu!